días, amables amigos. Muito bom dia, Presentes y los que amados están amigos en otras naciones. e os que estão em outras nações. Ahora leemos en Hebreos Agora capítulo leremos em 7, Hebreus, no capítulo 7, versos 1 en adelante, verso 1 donde em diante, dice onde diz: el apóstol o apóstolo San Pablo São Paulo hablando acerca falando acerca de Melquisedec, de el Melquisedeque, orden de Melquisedec, a ordem de Melquisedeque. porque este Melquisedec, Porque este Melquisedeque, rey de Salem, rei de Salém, sacerdote del Dios sacerdote do Altísimo, Deus Altíssimo, que salió a recibir a Abraham, que saiu a receber que Abraão, volvía de la derrota que de voltava los da reyes, derrota y le bendijo, dos reis e o abençoou. a quien asimismo dio a Abraham los A quem diezmos assim de mesmo todo, Deus disse a Abraão de tudo. cuyo nombre significa Qual nome primeramente significa primeiramente? rey de justicia Rei de justiça y rey e rei de Salem, de Salém. esto es, Isto é, rey de paz, rei de paz, sin padre, sem pai, sin madre, sem mãe, sin sem genealogía, genealogia, que ni tiene principio de días, que não tem nem princípio de dias e nem fim sino de hecho vida, semejante al Hijo de Dios, permanece para senão siempre, tem sido permanece feito semelhante ao sacerdote. Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerad pues cuán grande era Considerai, pois, quão grande era este a quem ainda Abraão, a quien aún Abraham, el a quem ainda o patriarca, Abraão, o patriarca, dio diezmos deu dízimo del botín. de tudo, do botim. Ciertamente los Certamente que entre los os que, hijos de Leví dentre os filhos de Levi, reciben el sacerdocio, recebem o tienen sacerdócio, mandamiento têm de tomar mandamento de del tomar do pueblo povo los os diezmos dízimos según la ley, segundo a es lei, decir, de sus hermanos, quer dizer, de seus aunque irmãos, estos también hayan ainda que salido estes também tenham de los saído lomos de dos Abraham, lombos de por Abraão, aquel cuya genealogía daquele no da qual a es genealogia contada não é contada. entre ellos, Dentre eles, tomó de Abraham los diezmos tomou de Abraão os dízimos e o abençoou que tenía las promesas, ao que tinha as y promessas. sin discusión E alguna, sem discussão el alguma, menor es o bendecido menor por el é mayor. abençoado pelo maior. Aquí ciertamente recibe E los aqui diezmos certamente recebe os hombres dízimos mortales, homens mortais, pero allí mas uno de ali quien se da testimonio, de quem se dá testemunho de que vive. y por decirlo así, E por dizê-lo assim, em Abraão pagou o dízimo também Levi, que recibe los diezmos, que recebe os dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. si pues la perfección fuera por Se, el pois, a sacerdocio perfeição levítico, fosse pelo sacerdócio porque levítico, bajo él recibe el pueblo porque la ley, baixo ¿qué necesidad habría o povo receber a lei, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote, según el orden segundo de a Melquisedec, ordem de Melquisedeque, y que no fuese, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? porque cambiado el sacerdocio, Porque mudando o sacerdócio, necessário é cambio, que mude também a lei. y aquel de quien se dice esto E aquele de quem es se de diz otra isto tribu, é de outra tribo, de la cual nadie, da qual ninguém serviu ao altar. Porque manifesto é que o nosso Senhor veio da tribo de Judá, da qual nada falou Moisés tocante ao sacerdócio. E isto é ainda mais manifesto ser a semelhança de Melquisedeque, se levanta um sacerdócio distinto, não constituído conforme a lei, do mandamento acerca da descendência, senão segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois se dá testemunho dele. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Resta, pois,
Pues nada perfeccionó la ley. Pois nada perfeccionou a lei, e a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos a Deus. E isso não foi ato sem juramento, porque os outros certamente sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com o juramento do que lhe deu, e jurou o Senhor e não se arrependerá, ou se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus é feito fiador de um melhor pacto. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o eterno. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Na escritura que lemos, nos diz que esse Melquisedeque é sem princípio de dias, diz. Verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias e nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é este Melquisedeque? Que não tem princípio de dias nem fim, tão pouco de dias? Não tem fim de vida? É o eterno, é o Deus eterno, o qual veio a ser Deus quando criou anjos, querubins, serafins, arcanjos, porque Deus é objeto de adoração. Quando não esteve nada criado, e que não havia anjo, nem querubins, nem serafins, não havia quem adorasse o eterno. Portanto, não era Deus, era o eterno, o que sempre tem existido. Mas quando criou anjos, querubins, seres celestiais, e o adoraram, aí veio a ser Deus, veio a ser objeto de adoração. E como realizou a criação? Deus, por meio de seu Espírito, que é o Logos, o qual é o anjo do pacto, e o qual é a imagem do Deus vivente, que era no princípio com Deus e era Deus, falou a existência cada uma das coisas, e vieram à criação, assim cada uma delas, no momento correspondente. A ciência tem dito que descobriu que antes da criação havia uma energia, e que isso é o que deu origem à criação. Podemos ver que o verbo que era Deus deu origem à criação. Isso é o que nos fala em Hebreus, e também
nos diz em São João capítulo 1, quando nos diz, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. O verbo é o Logos, essa coluna de fogo chamada o anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, é a imagem de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, do verso em diante diz, Deus havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem a si mesmo fez o universo. Vejam, por meio de quem fez o universo Deus? Por meio do Verbo, por meio do Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem mesmo da sua substância, a imagem de Deus é o Verbo, e o Verbo é o anjo do pacto. Vejam, São João capítulo 1, e continuamos aí, do verso 3, que segue dizendo, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que tem sido feito foi feito. Toda a criação divina foi feita pelo Verbo, ou seja, Deus nesse corpo teofânico angelical falou a existência, todas as coisas, tudo que estava na mente de Deus para trazer a existência, o falou por meio do Verbo, por meio da sua imagem, seu corpo angelical. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz nas trevas resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ela. Havia um homem enviado de Deus chamado João. Este veio para dar testemunho e para que desse testemunho da luz, a fim de que todos crescem nele. Não era a luz, senão para que desse testemunho da luz, aquela luz verdadeira que ilumina todo o homem. Vinha a este mundo. No mundo estava, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu. O mundo por quem foi feito? Pelo Verbo. Aos seus veio, ou seja, ao povo hebreu, e os seus o não receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, aos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade de varão, senão de Deus. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo, que era com Deus e era Deus, através da qual Deus falou a existência toda a criação, quando se fez carne, o conhecemos pelo nome de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo dizia, o Pai e eu somos uma coisa só. E também dizia, as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, o Pai que mora em mim é que faz as obras. É que Jesus Cristo é a imagem
de Deus, o corpo angelical de Deus, que é a semelhança física de Deus, o corpo humano de Deus. Lembre-se que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, corpo espiritual angelical, que é a semelhança de Deus, corpo físico humano. E o mais que se parece a Deus é o ser humano, é a coroa da criação. E assim como Deus tem livre-arbítrio, deu livre-arbítrio ao ser humano. E, consequentemente, uma responsabilidade para escolher entre o bem e o mal. E recomenda que escolha o bem e que escolha a vida para que viva eternamente. Assim como o ser humano é alma, que equivale quanto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a alma do ser humano equivale em Deus o que é o Pai. E o espírito da pessoa equivale ao que em Deus é o Espírito Santo. E o corpo físico do ser humano equivale a Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a forma física, a semelhança física de Deus, que é Jesus Cristo. Muitos profetas de Deus, através da história bíblica, têm dito ou têm falado como Jacó: vi a Deus cara a cara e foi livrada a minha alma. Gênesis capítulo 32, do versículo 24 ao 32. E também Manoá falou em Juízes, no capítulo 13, lhe disse a sua esposa, a senhora Manoá, quando o anjo de Deus lhe deu a notícia de que ia ter um filho, na qual pois seria Sansão e seria um dos juízes de Israel, na etapa da teocracia de Israel, a teocracia a qual terminou com Samuel, e começou a monarquia com Saul, e continuou com o rei Davi. Encontramos que Manoá falou à sua esposa, quando viu que o sacrifício ou a oferta que lhe ofereceu para Deus, viu que o anjo subiu na fumaça ou na chama de fogo do sacrifício que Manoá havia oferecido a Deus, e então soube que era o anjo de Deus. E vejam vocês o que falou. Fala a sua esposa: temos de morrer porque temos visto a Deus cara a cara. E o que estavam vendo era o anjo de Deus. Igual a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, que se encontra com o anjo de Deus naquela chama de fogo, naquela sarça ardendo, aquela árvore. E lhe fala então o anjo: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, de Arã, o pai de Moisés, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. E como é que o anjo é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? É que o anjo de Deus é o corpo angelical de Deus, onde mora Deus, e através da qual ou do qual se manifestava
desde Adán hacia aos acá, profetas desde Adão até aqui, e através da qual criou o universo, e através do qual deu também a lei no Monte Sinai a Moisés para o povo hebreu. Por isso aqui no livro dos Atos, no capítulo 7, e Hebreus capítulo 2 diz que a lei foi dada por comissão de anjos. No Monte Sinai estava o anjo do pacto, ou seja, Deus em seu corpo angelical, com o seu exército, e dando a Moisés a lei em 2 tábuas de pedra. E quando foram partidas aquelas tábuas, quando Moisés desceu e viu ao povo em uma festa pagã, adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas, as 2 tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos. E depois teve que preparar 2 tábuas ele mesmo e subir ao monte para ali serem escritos os mandamentos novamente. Allí estava Deus falando ao povo. Ali estava Deus falando ao povo, conforme o capítulo 13 de Deuteronômio e capítulo 18, verso 15 ao 19 de Deuteronômio. Algumas pessoas não entendem o mistério de Deus, do Pai e de Cristo. Como falou São Paulo em Colossenses no capítulo 2, do versículo 2 ao 3, no qual está escondido todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Vejam, os profetas do Velho Testamento diziam que tinham visto a Deus. E depois, em São João, no capítulo 1, verso 18, diz: a Deus ninguém o viu jamais. Parece uma contradição. E diz: e o unigênito Filho que está no seio do Pai lhe declarou, ou seja, que lhe tem dado a conhecer, em palavras mais claras, a Deus o Pai, o Eterno, ninguém jamais tem visto. Todos que disseram que viram a Deus, o que viram foi ao anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, que é nada menos que o corpo angelical de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo dizia, em São João no capítulo 8, do versículo 56 a 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. E lhe disseram então os judeus: tu ainda não tens nem 50 anos e tem dito que tem visto Abraão? E se Cristo lhes disse: antes que Abraão fosse, eu sou. E como é que Jesus Cristo fosse antes que Abraão? Ele era um anjo do pacto, o anjo do Senhor, chamado o anjo do Senhor no Velho Testamento. É o anjo do Senhor, o corpo angelical de Deus. O corpo angelical de Deus é a imagem do Deus vivente, do qual leremos em Hebreus no capítulo 1, quando nos fala de Cristo como a imagem de Deus. E em Colossenses também nos diz, no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, a imagem do Eterno, a imagem visível angelical de Deus é Cristo, o Verbo, o corpo angelical de Deus. Lembrem-se,
que Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, é imagem, tem imagem e tem semelhança. A imagem é o corpo angelical de Deus, corpo teofânico. Em palavras mais claras, o corpo angelical de Jesus Cristo. E a semelhança é o corpo físico de Jesus Cristo. Por essa causa, sendo que a imagem de Deus é o Verbo, Cristo em seu corpo angelical, e a semelhança física de Deus, que é o corpo físico de Jesus Cristo, Deus, o Pai, está na imagem e na semelhança. Por isso que o ser humano, a sua imagem, corpo angelical, corpo espiritual primeiro, e depois lhe fez a semelhança física do pó da terra, pegando ou tomando e formando um corpo físico. Por isso que o ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus, é alma, espírito e corpo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Cristo dizia em São João no capítulo 10, verso 30, o Pai e eu, uma coisa somos. Isto é assim como nós. Somos alma, espírito e corpo, mas somos o quê? Uma só coisa, uma só pessoa. Não somos três pessoas. Somos uma só pessoa. Alma vivente com um corpo espiritual de outra dimensão e um corpo físico desta dimensão terrena. Por isso, quando a pessoa morre, o que morreu é o corpo físico, mas a pessoa segue vivendo na dimensão do espírito que tem. Vai ao paraíso, se serve a Deus. Não vai ao paraíso se não serve a Deus. Isso foi o caso que mencionou Cristo do homem rico e do mendigo Lázaro. Um foi ao seio de Abraão, onde estava Abraão, e o outro foi ao lugar da onde depois não queria estar. E depois não queria que seus irmãos chegassem a esse lugar. Ele queria que Abraão lhe enviasse a Lázaro, a seus irmãos, para que lhe falasse o que é depois da morte, para que não fosse a esse mesmo lugar. Vejam, se preocupou com seus irmãos depois de morto. Mas é enquanto vivemos que temos a oportunidade de evitar aí esse lugar terrível, chamado também a quinta dimensão ou inferno, servindo a Cristo, recebendo-o como Salvador, evitamos a ir a esse lugar. O melhor rico pensava que isso não era assim, mas quando chegou a esse lugar, se deu conta de que a Bíblia dizia que era assim. Portanto, enquanto vivemos nesses corpos mortais, é que temos a oportunidade de evitar o inferno e ir ao paraíso, que é a sexta dimensão, onde estão os crentes em Cristo, e esperando ali até que Cristo passe pelo paraíso e os traga com ele na ressurreição, para ressuscitar em corpos eternos, corpos imortais, corpos glorificados.
Pela fé, vivemos crendo nessas promessas divinas. E assim como Cristo morreu, teve que ir ao inferno, à quinta dimensão, porque Ele pegou nossos pecados, se fez pecados por nós e teve que ir aonde nós não queríamos ir, para que nós não tenhamos que ir ali. Ele foi e ali lhe entregou os nossos pecados ao originador do pecado, que é o diabo, e lhe tirou a chave do inferno e da morte. Saiu do inferno e passou ao seio de Abraão, que era o paraíso daquele tempo, na qual estava na terra também, e saiu com Abraão, passou onde estava Abraão, e dali saiu com os santos que estavam ali no seio de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó e seus familiares, ou suas famílias, os patriarcas e suas esposas, e muitos dos santos que haviam dormido. Diz a Escritura que se levantaram com ele quando Cristo houve ressuscitado. E apareceram a muitos na cidade. Capítulo 27, verso 51 em diante de São Mateus. E apareceram a muitos dos seus familiares na cidade. E Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos e às suas famílias, a sua família terrena, a Maria, aos seus irmãos terrenos, aos seus discípulos e assim por diante. Esteve com eles, aparecendo-lhes em um lapso de tempo de 40 dias, digamos, todos os domingos, o primeiro dia da semana, lhes aparecia. E tem 2 casos mencionados que apareceu no primeiro dia, e é normal que aparecesse todos os domingos. Quando nos reunimos no domingo para louvar a Deus e receber a sua palavra, também cremos que o Espírito Santo, Ele está conosco. Ele disse: e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus, no capítulo 28, do versículo 20. E São Mateus, no capítulo 18, do verso 20, diz: aonde esteja 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, que a presença de Cristo e Espírito Santo foi prometida por Ele mesmo. Portanto, quando viemos à igreja para nos reunir e adorar a Deus e receber a sua palavra, sabemos que Cristo em Espírito Santo está no meio do povo, pois Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E isto é dentro do novo pacto, que Ele falou que estabeleceria com a casa de Jacó e com a casa de Israel. De Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 36. E agora é sob o novo pacto, do qual disse que em sua última ceia com os seus discípulos, partindo ao pão, deu aos seus discípulos, e havendo dado graças, e disse: comei com ele dele todos, porque este é meu corpo que por muitos é partido. E tomando ou pegando a taça e dando graças ao Pai, e dando a taça aos seus discípulos, disse: tomai dela todos, porque isto é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para perdão dos pecados. Vê? Um novo pacto, e isso era o que estava prometido, um novo pacto que Deus faria com a casa de Judá e com a casa de Israel, conforme a Jeremias capítulo 31, dos versos 31 ao 36. E agora no novo pacto,
A circuncisão não é literal, senão no coração. E o sábado representa a Cristo. E a Páscoa é Cristo. Nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. Falou São Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo 5, do verso 7. E nos diz João o Batista, quando viu a Jesus, no capítulo 1 de São João, do versículo 27 em diante, 27 ao 36, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se vai tirar o pecado, então tem que efetuar o sacrifício, e o efetuou com o seu próprio corpo, na qual foi oferecido em sacrifício pelo pecado dos seres humanos, e levando ele os nossos pecados, e assim se fez mortal ao tomar os nossos pecados e morrer por nós. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, se faz efetivo o sacrifício de Cristo para a pessoa, e enquanto não recebe, não é efetivo para a pessoa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O grande trabalho fez Cristo. O simples fazemos nós, num ato de fé, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador, e sendo batizado em água em seu nome. É por isso que Cristo, em São Marcos, no capítulo 16, do verso 15 ao 16, falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Muitas pessoas pensam que não tem vida depois da morte física, mas talvez assim pensou o homem rico, e se despertou à realidade quando viu que havia vida depois da morte física. É importante entender essas coisas e saber e conhecer o mistério de Deus Pai e de Cristo, e conhecer o mistério do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. De etapa em etapa da história da raça humana, tem uma manifestação grande de Deus, e depois nas manifestações menores, mais importantes. As manifestações menores são de era em era, em uma dispensação. Mas quando chega o tempo para terminar essa dispensação, se chega a uma etapa de ouro, onde vem uma manifestação em toda a plenitude de Deus, em um mensageiro que envia, um mensageiro dispensacional, assim como havia enviado mensageiros para diferentes eras. Porque a forma de Deus se revelar para os seres humanos é por meio do seu Espírito, através dos profetas. Porque não fará nada o Senhor Deus sem que revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nos falou Deus através de Amós, capítulo 3, do versículo 7. E a forma de Deus falar ao seu povo é por meio do seu Espírito, através dos profetas. E isso está em Zacarias, no capítulo 7, do versículo 11 ao 12, onde diz:
mas não quiseram escutar. Antes voltaram à costa e taparam seus ouvidos para não ouvir, e colocaram seu coração como diamante para não ouvir a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito. E como Deus envia a palavra ao seu povo? Por meio de seu Espírito. Através de quem? Dos profetas. Por meio dos profetas primeiros. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Lembrem-se que no Sinai, o povo esteve escutando essa manifestação de Deus, dando os mandamentos divinos, e teve medo. E então falou a Moisés: não fale Deus conosco, que Deus fale contigo e tu nos fales a nós, para que não vamos morrer ou tenhamos que morrer. Capítulo 18, verso 15 em diante de Deuteronômio diz: profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus, e a ele ouvireis. Tem profetas de eras e tem profetas de dispensações. Os profetas dispensacionais são os profetas maiores que Deus envia à terra. E quando se chega ao final de uma dispensação para falar ao povo e começar uma nova dispensação, os profetas como Moisés, em uma forma menor, são os profetas de diferentes etapas ou eras. E um profeta como Moisés tem que ser um profeta dispensacional. Por isso Jesus era um profeta como Moisés. Era o profeta da dispensação da graça. O Messias tem que ser um profeta dispensacional para ser um profeta como Moisés. Por isso, na escritura do livro dos Atos, do capítulo 7, diz que Jesus era um profeta como Moisés, como estava prometido. É através dos profetas que são os véus de carne, na qual Deus entra e se manifesta e fala ao povo, é que se cumpre essas promessas. E quando Deus envia um profeta para uma era, nele vem Deus manifestado, e aí está a palavra de Deus para essa etapa do programa divino. E isso é a luz de Deus para essa era, para o povo. É Deus se resplandecendo através de um véu de carne, falando através de um véu de carne para realizar sua obra correspondente a esse tempo. João Batista era um profeta, e dos profetas dessa dispensação, exceto a Moisés, João foi o maior. Mas Jesus falou: mas qualquer um destes pequeninos é maior do que João. É que os profetas do Velho Testamento pertencem ao povo dos servos, são os servos de Deus. E os crentes em Cristo são os filhos e filhas de Deus. E em um reino, o que é maior? Um servo ou um filho? Um filho é maior. E por isso um menor entre estes pequenos do reino de Deus é maior que João Batista. E ainda Cristo dizendo que João era maior que os demais profetas.
e falou: ele era uma tocha, uma lâmpada que ardia, e vós quisestes caminhar à sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João, ou seja, tenho maior luz, porque é o Verbo feito carne, é um profeta como Moisés prometido, ao qual seria o Messias. Sempre a luz para uma era ou para uma dispensação é Deus, que é luz velado em um profeta, no qual coloca a sua palavra, e é através desse profeta Deus fala ao povo. E essa manifestação de Deus é a luz para essa era ou para essa dispensação. Por isso Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João no capítulo 8, verso 12. Assim simples é todo o programa divino. E sempre a manifestação de Deus para cada tempo é com e no meio do povo do pacto vigente para esse tempo. Os judeus estavam esperando a vinda do Messias há 2000 anos atrás. Veio e não o conheceram. Estava no programa de Deus que não o conhecessem. Tropeçaram no véu de carne, no qual Deus estava velado e revelado ao povo hebreu, fazendo as obras que estava prometida que o Messias príncipe realizaria. Por isso Cristo lhe dizia: se vocês não creem, creem nas obras, porque elas que dão testemunha de mim, são as obras que identificam a presença de Deus em um véu de carne, em cada tempo. Sempre tem sido assim. Por exemplo, no tempo de Moisés, Deus estava se resplandecendo através de Moisés no meio do povo. Portanto, Moisés era a luz para o seu dia. E assim é em cada mensageiro para cada era, e é em cada mensageiro dispensacional para cada dispensação. Já temos tido 6 mensageiros dispensacionais: Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus. E falta o 7º, que será também um profeta dispensacional, como Moisés, que foi um profeta dispensacional. Por isso é que Israel estão esperando um profeta como Moisés. E também estão esperando um profeta como Elias, proclamando a paz imperecível. E eles sabem o que estará falando e o que estará fazendo esse profeta que será como Elias, e sabem o que estará fazendo esse profeta que será como Moisés. Tudo isso está envolto em um mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que vem com os seus anjos, que são as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, conforme Apocalipse no capítulo 11, do verso 1 ao 14, e Zacarias capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Aí está o mistério do 7º selo, e aí está o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Por isso é que ao povo hebreu não tem podido se converter a Cristo, porque eles estão esperando Elias e também a Moisés. E como nos falava um rabino,
faz uns anos em uma atividade em Bogotá, Colômbia. Mas Elias não será literalmente Elias, será um homem como nós, um homem do tempo em que se cumpra essa profecia. Não será o Elias ali, o Elias tisbita. Quando Deus promete enviar um profeta, por segunda vez ou terceira vez, ou quarta vez ou quinta vez, sempre será o ministério daquele primeiro, no qual operou Deus esse ministério por meio do seu Espírito, vindo o Espírito Santo em outro homem operando o mesmo ministério. Por isso, quando ele falou, que lhe disseram, não diz a Escritura, não diz os escribas que é necessário que venha Elias primeiro? Cristo lhe falou, Elias na verdade virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio e não lhe conheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram, e então entenderam que João o Batista era o Elias para aquele tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. E para precursar a segunda vinda de Cristo, Malaquias 4 é enviado. E isso se cumpriu no reverendo William Branham, que veio o Espírito Santo operando o ministério de Elias por quarta ocasião. E esse ministério de Elias, para tratar com o povo hebreu, virá manifestado pelo Espírito Santo por quinta ocasião, ou pela quinta ocasião, e virá Elias acompanhado com Moisés. E aí não pode se explicar muito para que não tenha imitações de fanáticos que querem fazer algo crendo que estão fazendo bem e estarão interrompendo o programa de Deus. Mas chegará o tempo em que Deus abrirá o mistério do sétimo selo, e então todos conhecerão em meio do cristianismo esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E disse, enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, e os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, que esses ministérios operarão em favor de Israel, para a restauração, das tribos de Israel, para a sua unificação, como operou esse ministério em Elias tisbita ali para a restauração das 10 tribos do norte, a fé em o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles haviam se desviado e estavam adorando imagens, e estavam adorando a Baal e a outros deuses alheios, a Sera e a outros deuses. O desafio neste tempo final será no Monte de Sião, assim como foi ali no Monte Carmelo, e assim como houve também no Monte da Transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias, um a cada lado. E aí está a ordem da segunda vinda de Cristo. Porque isso foi o que prometeu Cristo a seus discípulos, e lhes falou: o Filho do Homem virá com seus anjos, e então pagará a cada um, a cada qual, conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, do verso 26 e ao 28. E depois no capítulo 17, os leva ao Monte da Transfiguração, e ali se transfigura diante deles e lhes mostra a ordem da sua segunda vinda. É importante entender estes mistérios do reino de Deus, porque essas são as coisas
que lhes vão dar a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levá-los com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse que a terceira etapa será a que dará a fé para o rapto aos crentes em Cristo. E que a fé para o rapto lhe darão os trovões. E os trovões são a manifestação da terceira etapa, aonde a voz de Cristo estará falando à sua igreja em forma consecutiva, assim como falou durante as 7 etapas ou eras da igreja, mas não em forma consecutiva. Falará depois das 7 eras da igreja, na era de ouro da igreja, falará em forma consecutiva. Falará como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E tudo isso vai chegar à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que será em uma grande carpa catedral que disse o reverendo William Branham, e que ele quis trazer a cumprimento essa visão, mas não lhe foi concedido esse desejo. Mas ele falou que seria como foi mostrado e como foi falado. Portanto, isso ocorrerá no meio do cristianismo e em meio do que estarão na etapa correspondente para o último dia. Não ocorreria no meio do tempo de São Paulo, ali na Ásia Menor. Já esse tempo já passou. Não ocorrerá no tempo de onde enviou diferentes mensageiros ali na Europa, onde houve 5 mensageiros nesse tempo. Etapas diferentes, porque não será nesse. E por que não será nesse tempo? Porque já esse tempo já passou, não será no tempo da 7ª era da igreja que se cumpriu na América do Norte. Por que não será? Porque já esse tempo passou. Portanto, não será tão pouco na América do Norte, nem na Europa, nem na Ásia Menor. Será no território onde Deus esteja tratando com sua igreja. E desde aí se estenderá a bênção para outras nações. Portanto, estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde o Eterno terá a manifestação maior que tenha tido em meio da sua igreja e em meio do povo hebreu. Será uma manifestação plena, da qual o reverendo William Branham falou, o que vocês têm visto, em parte, ou seja, essas manifestações poderosas de Deus, falando, o reverendo William Branham, ungido pelo Espírito Santo, e coisas vindo à existência e sendo criadas pela palavra falada, como Deus falou também para a criação do universo, diz: estas coisas que vocês têm visto em parte manifestada, serão manifestadas em toda a sua plenitude. Ou seja, que aquilo foi a mostra do que Deus fará neste tempo final. E isso será no cumprimento da terceira etapa, que será em uma grande carpa catedral. Portanto, no meio do cristianismo, haverá uma grande carpa catedral. E, sobretudo, em meio do grupo que corresponda ao tempo da era de ouro da igreja, a era da pedra angular. Porque já a 7ª era, a era pentecostal, já Deus fez o que ia fazer, mas nessa manifestação que vem, vai impactar os escolhidos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e lhe vai dar a fé para serem transformados e raptados, e vai obrar essa manifestação para as virgens insensatas também, e lhes dará força para que possam passar pela essa etapa da grande tribulação, e dar as suas vidas à grande tribulação como mártires. E vai
também trabalhar, obrar também para a humanidade. A humanidade vai ser impactada e sacudida por essa manifestação poderosa de Deus no último dia. E vai impactar também os judeus. O reverendo William Branham disse que quando eles vejam a Cristo vindo por sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, vem por sua igreja. Página 22 do livro de Citas e página 23. Vai ser uma manifestação tão grande que nunca na história da humanidade tenha ocorrido. Mas ele falou: para esse tempo já não haverá mais oportunidade. Já Cristo haverá saído do trono de intercessão e haverá tomado o título de propriedade, o livro selado com os 7 selos de Apocalipse capítulo 5, e virá para reclamar tudo o que ele tem redimido com seu sangue. Portanto, todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, serão chamados e juntados nesse tempo final e preparados para a transformação. E quando ele tenha feito intercessão até pelo último, que está escrito no livro da vida do Cordeiro, então ele poderá sair do trono de intercessão para tomar o título de propriedade, o livro selado com os 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, abri-lo no céu e trazê-lo à sua igreja, em Apocalipse no capítulo 10, e entregá-lo ao que tem que entregá-lo no último dia. Sempre, cada etapa da igreja está encabeçada pelo Espírito Santo manifestado em um mensageiro correspondente a esse tempo, tão simples assim. Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro entrará o último que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e Cristo terminará de fazer sua intercessão até pelo último, e haverá terminado a sua intercessão como sacerdote, sua intercessão como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, dessa ordem celestial da qual pertencem todos os crentes em Cristo, porque Cristo com o seu sangue nos tem limpado de todo pecado e nos tem feito para o nosso Deus reis e sacerdote dessa ordem celestial de Melquisedeque. E Melquisedeque é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o rei também segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o juiz, a quem Deus tem colocado por juiz dos vivos e dos mortos, segundo a ordem de Melquisedeque. A essa ordem pertencem todos os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era. Por isso, são reis, sacerdotes e juízes. Em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao 20, nos diz que Ele nos tem limpado com o seu sangue e nos tem feito para o nosso Deus reis e sacerdote, e reinaremos com Ele por 1000 anos. Isso é para começar, 1000 anos de reinado com Cristo. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos. Estamos no tempo em que, de um momento ao outro, se completará o número de escolhidos de Deus, e Cristo sairá do trono de intercessão, pegará o título de propriedade e o trará e fará sua reclamação de tudo que ele tenha redimido com seu sangue precioso. Portanto, é importante que estejamos firmes na palavra de Deus, para o tempo final e para todas as promessas correspondentes ao nosso tempo, servindo a Deus por meio de Cristo, agradando-lhe em tudo, trabalhando na sua obra e crendo em tudo que Ele tem prometido para este tempo final. O eterno. Deus em Cristo é o eterno. Por isso,
Jesus Cristo é Deus manifestado em carne humana, Emanuel, Deus conosco, conforme Isaías capítulo 7, do versículo 14. E também em São Mateus, capítulo 3, e São Mateus capítulo 1. Por isso Jesus Cristo dizia: o Pai e eu somos uma coisa só. Ou seja, Deus é Pai, isso equivale à alma, é Espírito, e isso equivale ao Espírito da pessoa, e é Filho, que equivale à forma física do ser humano. E enquanto a Deus como homem físico, é Jesus Cristo. Como homem angelical, é o anjo do pacto, o Verbo, o corpo teofânico, a imagem do Deus vivente, o Espírito Santo. Porque um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão. Por isso, quando Moisés quis ver a Deus, e Deus passou, ele viu as costas de Deus como as costas de um homem, porque o corpo angelical, a imagem de Deus, é angelical, é um corpo como o dos seres humanos, mas de outra dimensão, corpo angelical, através da qual Deus criou todas as coisas. Agora podemos ver quem é o Eterno. É o próprio Deus que esteve nos profetas, o mesmo Deus que criou todas as coisas por meio do Verbo, do corpo angelical ou teofânico. É o mesmo Deus, ou o próprio Deus que estava em Jesus Cristo, em toda a sua plenitude. Por isso Deus, no anjo do pacto, é Deus. Por isso, quando lhe apareceu em corpo angelical, lhe diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e de Jacó. De Abraão, de Isaac e de Jacó. Era Deus em seu corpo angelical. E depois, quando aparece com o seu corpo angelical dentro de um corpo de carne chamado Jesus, segue sendo Deus, segue sendo o Eterno. Emanuel, Deus conosco. O Verbo feito carne. O Verbo feito carne é Deus, vestido de um corpo de carne chamado Jesus, e já esse corpo já está glorificado. Por isso também vamos ser glorificados, vamos ter corpos glorificados, jovens e eternos, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para isso é a sua segunda vinda, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que estamos vivos. Filipenses, no capítulo 3, do versículo 20 ao 21, diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com a qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. E para que vem Cristo em sua segunda vinda? Para transformar os nossos corpos, e essa é a promessa, para levar-nos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Porque com estes corpos mortais, temporários, não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro, porque este é um corpo que está limitado a esta dimensão terrena. Necessitamos como um corpo como o de Jesus Cristo, com a qual Cristo subiu ao céu, porque para onde vai ser levados a ceia das bodas do Cordeiro, a casa de nosso Pai Celestial? Não tem aviões, nem foguetes que nos possam levar. Será sendo transformados e levados pelos anjos à ceia das bodas do Cordeiro, porque Cristo vem com os seus anjos para levar-nos, transformar-nos e levá-los com Ele à ceia das bodas do Cordeiro.
Y estaremos con él E estaremos com ele 3 anos e meio. 3 años y medio, porque mientras Porque enquanto se realiza a ceia das bodas do Cordeiro no céu, a humanidade estará passando pela grande tribulação, onde a Terra, o planeta Terra, será acondicionado com esses juízos que virão, preparado para o reino do Messias, o reino milenial. Haverá uma guerra atômica de Armagedon, chamada o Armagedon. Haverá uma guerra atômica. E isso vai endireitar o planeta Terra, os graus que tem de inclinação. E no milênio a temperatura será melhor que temos atualmente. Ou seja, que vai haver umas mudanças muito importantes no planeta Terra, porque vai ser preparada para o reino do Messias. Não queremos estar aqui durante a grande tribulação. Mas a promessa é que todos que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, vão ser levados com Cristo em corpos glorificados à ceia das bodas do Cordeiro. O reverendo William Branham disse, ou falou, que as carruagens de fogo, os carros de fogo que levaram Elias, também discos voadores ou OVNIs, levarão aos crentes também à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que esses misteriosos, chamados discos voadores, terão um grande trabalho importante para realizar nesta terra. Assim é que algo grande se aproxima. O reverendo William Branham disse que quando vejamos Gabriel vindo à terra, algo grande está para acontecer. Assim como apareceu ao sacerdote Zacarias, e era para anunciar a primeira vinda de Cristo e a vinda do precursor João Batista. E diz o reverendo William Branham, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. Já vimos como anunciou há 2000 anos atrás. Estejamos pendentes. Como anunciará a segunda vinda de Cristo? Estejamos preparados. Porque tudo vai ser simples, disse o reverendo William Branham. Será Deus em simplicidade. Portanto, estejamos preparados, conscientes de que algo grande vai acontecer. E isso é o que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai estremecer ao mundo inteiro. E é disso que nos fala o reverendo William Branham. E diz que quando venha a apertura, uma apertura que vai vir contra os crentes em Cristo, contra a igreja noiva de Cristo, então virá essa manifestação poderosa de Deus. E ele falou que será tudo paralelo em tudo ao que foi ali na primeira vinda e o precursor da primeira vinda. E todas essas coisas. Aquilo será o que deste tempo final será paralelo ao que aconteceu ali há 2000 anos atrás. Vejam, houve um precursor para a primeira vinda de Cristo e já veio um precursor para a segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. Assim que algo grande está por acontecer. Nos dias de João Batista, zombavam dele, não criam, um grupo muito pequeno creu. E nos dias de Jesus,
Os líderes importantes não criam, exceto 2 ou 3. E pensavam que estava louco. E pensavam que estava louco, mas não estava louco. Estava na palavra de Deus, cumprindo tudo o que havia sido prometido que o Messias realizaria. Por isso ele dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. E a vocês lhes parece que nela tem a vida eterna. Esquadrine. Portanto, também em nosso tempo temos que esquadrinhar, que é o que está prometido da parte de Deus, para Deus realizar em meio da sua igreja, porque isso é o que Deus estará realizando. Não será o que uma pessoa queira ou um grupo de pessoas queiram, senão o que Deus tem prometido para realizar neste tempo final. E isso é a palavra prometida de Deus para este tempo final. E isso será o que Deus vivificará, o que Deus trará à vida, e o que Deus cumprirá, o que Deus materializará. Essa será a palavra que será próspera em tudo aquilo para a qual Deus enviou, ou a enviou. Por isso, será vista essa prosperidade em tudo isso que Deus tem prometido, e como vai se cumprindo. E as pessoas dirão: mas como é que acontece? É porque Deus está prosperando a sua palavra que Ele tem enviado para este tempo final. Tudo está no que Deus tem prometido, no qual é o que Ele respaldará neste tempo final. O que o Eterno fará neste tempo está aqui prometido. E no 7º selo está o mistério de tudo que Ele fará neste tempo final, depois dessas 7 etapas da igreja. Quando seja aberto esse mistério do 7º selo, então veremos claramente o que Deus estará fazendo neste tempo final. E enquanto seguimos adiante, trabalhando na obra do Senhor, esquadrinhando as Escrituras, para ver o que diz Deus que realizará neste tempo final. Nenhum de nós queremos passar pela grande tribulação. E eu tão pouco desejo que vocês passem pela grande tribulação. Vai ser a grande tribulação mais terrível que o ebola. O ebola é terrível. E tem que se cuidar, não somente do ebola, senão de qualquer outra enfermidade. E sempre agarrados de Cristo, o nosso Salvador, o qual é Deus velado e revelado através de Jesus Cristo, o qual é o mesmo ontem, hoje e sempre, conforme a Hebreus capítulo 13, verso 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Era Melquisedeque, e sendo Melquisedeque, e seguirá sendo Melquisedeque, e seguirá sendo o Rei de Paz, o Príncipe de Paz, de Isaías capítulo 9, do verso 1 ao 11, e de Isaías capítulo 11, verso 1 em diante. Ele é o único que pode trazer a parte permanente ou eterna para Israel e para toda a humanidade. Porque ele é antes que Abraão e ainda antes que Adão. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus.
Deus o Eterno, velado em seu corpo angelical, chamado o Anjo do Pacto, e velado em seu corpo de carne, chamado Jesus, a qual já está glorificado. E essa é a trajetória para os crentes em Cristo também, a glorificação a qual estamos esperando. Continue todos passando uma tarde feliz e cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país o ministro correspondente.